Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Meu nome é Lamartine Pozella, eu sou pastor da IA Church, uma igreja batista, e o meu canal tem sempre o objetivo de trazer temas teológicos, históricos, bíblicos, sempre relevantes para poder trazer questões importantes da fé cristã. Hoje eu quero trazer um vídeo, também em resposta a muita gente que me pergunta, falando sobre as diferenças que existem entre o calvinismo e o arminianismo. Bom, o calvinismo e o arminianismo são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação que há entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana no que diz respeito à salvação. Ou seja, Deus escolhe quem ele quer e simplesmente assim, ou o homem tem alguma parte nessa escolha, o homem que decide. Ou seja, essas duas maneiras de enxergar a salvação têm levado ao debate público e teológico há muitos e muitos anos, e as diversas denominações cristãs se dividem. Importante dizer que existem também misturas, né? Pessoas que defendem parte do calvinismo e parte do arminianismo. E o que é mais importante você entender é que você não tem que ser calvinista ou arminianista. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que crer na Bíblia. E é isso que eu vou fazer com vocês, é tentar passar para vocês cada um dos aspectos. Na verdade, nós temos 5 aspectos básicos que tanto Calvino quanto Armínio discutem a respeito da salvação. O calvinismo, gente, ele recebeu esse nome de João Calvino, o teólogo francês que viveu entre os anos de 1509 e 1564. Ele foi um dos grandes reformadores e por isso a sua teologia é chamada de teologia reformada, defendida por algumas denominações, mas na maioria das pessoas que defendem, vem ali do presbiterianismo, tá? O Armínio, por sua vez, o arminianismo veio do Armínio, né? Jacobus Arminian, teólogo holandês que viveu entre os anos de 1560 a 1609. Os dois sistemas podem ser resumidos em 5 pontos e eu vou falar de cada um deles para vocês e vou discuti-los enquanto estiver discursando, tá? O calvinismo, ele defende a total depravação do homem, tá? Enquanto o arminianismo defende a depravação parcial. O que significa a depravação total que o Calvino defende? Ele defendia que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. E, portanto, os seres humanos seriam incapazes ou são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Deus tem que intervir e tem que escolher e tem que criar as circunstâncias para que o homem venha. Já a depravação parcial defende que cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado, mas não a ponto de fazer com que os homens sejam incapazes de colocar a sua fé em Deus por iniciativa própria. Nesse ponto aqui, eu sou mais calvinista. Eu acredito de fato que a humanidade está completamente depravada e ela não conseguiria nem mesmo crer em Cristo se não fosse uma intervenção poderosa, sobrenatural, feita na eternidade através da eleição. E no tempo o Espírito Santo vai lá e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo a visão da depravação total, é simplesmente Deus quem decide salvar. O homem por si mesmo não poderia encontrar lugar para decidir aceitar a Cristo, né? Eu acredito nesse ponto mais como os calvinistas. Embora eu creia que o homem tem a sua parcela, né? Ele diz, eu quero, eu creio, eu sim, mas só por conta da atuação e da intervenção soberana de Deus, tá bom? O segundo ponto
é que o calvinismo defende a chamada eleição incondicional, enquanto o arminianismo defende a eleição condicional. Bom, a eleição incondicional afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado, inteiramente na sua vontade, e não tem nada que seja inerente à pessoa, ou seja, ele escolhe porque quer, ele não vê absolutamente nada no homem, ele não enxerga nada no homem, e ele simplesmente escolhe soberanamente segundo o beneplácito da sua vontade. A eleição condicional, em contrapartida, afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado na sua presciência de que quem crerá em Cristo para a salvação. Ou seja, os arminianistas, os calvinistas dizem que Deus lá na eternidade falou, vou escolher essa pessoa para ser salva e ponto final. Porque eu quero, porque eu quero, eu desejei, assim eu quis e ponto final. O arminianista, ele diz que Deus escolhe também, ele elege quem vai ser salvo, segundo a presciência de quem crê em Cristo, de quem crerá em Cristo. Aqui eu devo dizer para você que mais uma vez eu estou um pouco mais ao lado do Calvino, porém não totalmente, porque eu creio que Deus escolhe segundo a presciência. 1 Pedro 1:2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ora, Deus é soberano? Ele poderia escolher quem ele quisesse? Poderia, mas a Bíblia está dizendo que ele escolheu segundo a presciência. O que eu discordo aqui do Armínio é que eu não acho que Deus viu quem iria crer em Cristo. Se a pessoa iria crer em Cristo sem a intervenção de Deus, então não precisaria da intervenção de Deus. Na minha opinião, ninguém naturalmente creria em Cristo, Ninguém, se não fosse a eleição e a intervenção de Deus. Contudo, a Bíblia diz que Deus elegeu segundo a presciência. Então, alguma coisa Deus viu. Que coisa é essa que Deus viu? Nós não sabemos. O calvinista vai dizer que essa presciência é que Deus conheceu a pessoa. Mas não é isso que o texto de 1 Pedro 2 diz. A Bíblia diz que Deus elegeu segundo a presciência. Ou seja, a presciência foi o critério para que ele escolhesse. O que ele viu, além da pessoa, ele viu alguma coisa que nós não sabemos. Mas eu não concordo com Armínio inteiramente, porque eu não acho que Deus viu quem iria crer em Cristo. Eu acho que tem alguma coisa a mais que nós vamos entender só na eternidade. Então aqui eu diria para vocês que, do ponto de vista até teológico e até de razão, de racional, eu continuo crendo que se Deus não escolhesse com a sua força soberana e não interviesse na história dos homens, ninguém iria crer por si mesmo, Mas também não creio que é simplesmente incondicional, porque ele quis soberanamente. Eu acho que tem alguma coisa a mais aí, porque 1 Pedro 1:2 diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Alguma coisa que Deus viu foi o critério que ele usou para eleger, tá bom? O terceiro aspecto, gente, é o seguinte: o calvinismo defende a expiação limitada e o arminianismo defende a expiação ilimitada. Este é o ponto do calvinismo que é mais controvertido, mais controverso. Ou seja, segundo Calvino, Jesus teria morrido só pelos salvos, só pelos eleitos. Mas eu creio que isto é contrário à palavra de Deus, e nesse ponto eu estou totalmente em acordo com Armínio, porque eu creio que João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio que o amor de Deus foi por todo mundo, eu creio que a expiação de Cristo é suficiente para todo mundo, mas somente as pessoas que crerem em Jesus é que serão salvas.
Aí alguém vai dizer, poxa vida, mas se Deus é que dá a fé para a salvação, no fundo quer dizer a mesma coisa. E usam ali Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, tá? E as pessoas entendem nesse texto de Efésios 2, 8 e 9, os calvinistas, que aí a fé que é um dom de Deus, ou seja, Deus elege de maneira gratuita, sem que o homem mereça absolutamente, até aí eu concordo, mas que a fé salvífica é um dom de Deus, e que se o Deus não desse essa dádiva, a pessoa não se converteria. Então, para quem ele dá, ele está salvando. Para quem ele não dá, a pessoa vai para o inferno. Acontece, gente, que este texto, Efésios 2, 8 e 9, não pode se referir à fé. Eu vou explicar para vocês de uma maneira prática, mas é uma explicação linguística, tá? A língua grega diz que um artigo ou um pronome, ele tem que concordar com o substantivo em gênero, em número e em grau. O que eu quero dizer gênero? Masculino, feminino ou neutro, porque o grego tem 3 gêneros. O que é o número? Singular ou plural, tá? Então veja, o texto diz assim, pela graça. Graça no grego é charis, é um substantivo feminino, tá? Um substantivo feminino, ele demanda um artigo feminino, a graça, ou um pronome, né, feminino. Pela graça, então, charis, graça, é feminino, substantivo feminino. Sois salvos, mediante a fé. Fé, no grego, pistes, também é um substantivo feminino, tá? E isto não vem de vós. Este pronome, isto, não está no feminino. Então, não pode se referir nem à graça e nem à fé. Mas se refere a quê, então? Aos sois salvos, ou seja, salvação. Então, a melhor tradução para esse texto, segundo a língua grega, é pela graça, feminino, sois salvos, e isto, pela graça sois salvos por meio da fé, fé feminino, e isto aqui nós temos um pronome neutro, né? Neutro, e nem feminino e nem masculino. Mas então se está referindo a quê? A salvação. Então eu vou traduzir melhor como ficaria aqui. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E a salvação, e isto aí é a salvação, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que o texto está dizendo é que a salvação é um dom de Deus. Tudo bem? É graça, é pela fé, porém, não está dizendo que a fé necessariamente foi dada por Deus. Então, o que eu penso? Que a expiação ilimitada, ela é mais coerente com aquilo que as Escrituras dizem. Deus amou o mundo inteiro. É como se Deus tivesse olhado para a humanidade inteira que estava perdida, e ele então soberanamente lá atrás ele enxerga alguma coisa, tem uma presciência de alguma coisa, e ele vai lá e intervém na história da pessoa para que ela tenha a oportunidade de conhecer a salvação. Ou seja, nasce no lugar adequado, recebe a palavra da pregação, mas não assim, olha, este aqui eu vou criar para ir para o inferno, esse aqui eu vou criar para ir para o céu. Eu não consigo ver um Deus que é amor, a essência de Deus é amor. Deus é muita coisa, mas Deus é amor. Eu não consigo Deus de amor, ver um Deus de amor criando um vaso para ir para o inferno. Esta é uma questão longa, é difícil, confesso para você que é difícil. Existem textos que são muito favoráveis à visão calvinista, como Romanos, como a escolha, né? Do vaso de honra para o vaso de desonra. Tem uma série de questões a serem ponderadas, que futuramente eu farei outros vídeos aqui para explicar, mas eu quero dizer que no ponto, embora os pontos 1 e 2 eu esteja
muito mais tendendo a ser um calvinista, porém o ponto 3 que fala da expiação limitada, ou seja, Jesus morreu somente pelos salvos, eu não consigo aceitar isso, porque eu creio que Jesus morreu por todas as pessoas da humanidade, tá? Mas a salvação, ela só se torna efetiva na vida das pessoas que creem em Jesus. O quarto ponto do calvinismo defende a graça irresistível. O que é a graça irresistível? A graça irresistível defende que quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa inevitavelmente virá para a salvação, tá? Já a graça resistível de Armínio defende que quando Deus chama alguém para a salvação, essa pessoa pode dizer não, pode rejeitar e pode resistir a esse chamado. Neste ponto aqui, gente, eu sou mais, eu acredito naquilo que o Calvino diz, porque eu acho que quando Deus elege, a pessoa vai se render. Como é que você consegue resistir ao Espírito Santo quando ele quer te convencer? É a mesma coisa uma criança de 2 anos de idade querendo discutir com uma pessoa madura, plena, com o exercício de todas as suas faculdades mentais. Ou seja, eu creio que quando Deus elege, a graça é irresistível. A pessoa vai se render de um jeito ou de outro. O Espírito Santo vai criando todas as circunstâncias, vai criando todo o respaldo, né, espiritual, teológico, circunstancial. Ele conhece todos os nossos sentimentos, emoções, ansiedades e temores. Ele se vale de tudo isso para convencer que não há outro caminho além de Jesus. Ele prepara o terreno na história e a pessoa não resiste à graça. Eu creio na graça irresistível. E, portanto, eu entendo que o Calvino tem mais razão aqui, tá? O Armínio dizia que não, embora Deus eleja, a pessoa pode dizer não para a eleição de Deus. Agora, veja, de novo eu quero dizer para vocês, isto para mim, tá? Não quer dizer que o homem não tenha nenhuma parte, que ele não faz absolutamente nada. Eu creio que a decisão final é do homem. Deus não faz uma lavagem cerebral no cara. O cara não simplesmente, Deus muda a cabeça do cara e o cara é um programa de computador que não tem como sair disso. Eu creio que a graça é irresistível, mas eu creio que o homem é que diz sim. Eu creio que esta transformação, esse convencimento do Espírito Santo, ele é tão extraordinário, mas o que acontece dentro do homem também é verdadeiro e também é resultado da sua própria vontade. Quando ele diz sim, meu Deus, eu sou um pecador, eu reconheço que Jesus é o único caminho. É o homem quem faz isso. Então, não é nem tanto o Calvino, nem tanto o Armínio. No entanto, se eu tivesse que ficar entre os dois, nesse ponto, eu ficaria mais voltado aqui para o Calvino, porque eu acredito mesmo que a graça de Deus é irresistível. E o último ponto, o calvinismo defende a perseverança dos santos, enquanto o arminianismo defende a salvação condicional. O que significa a perseverança dos salvos? Uma vez salvos, salvos para frente, salvos para sempre. O que os calvinistas defendem é que o verdadeiramente eleito, ele nunca vai rejeitar a Cristo. Ele vai perseverar até o fim. Embora a Bíblia fala da importância de você perseverar até o fim, os calvinistas defendem que aqueles que foram eleitos vão perseverar até o fim e jamais vão rejeitar a Cristo. Já os arminianos dizem que não, os arminianistas, né, eles dizem o seguinte, que se o homem não perseverar até o fim, ele pode perder a salvação. Neste ponto, eu estou mais para o lado do Armínio. É importante dizer que as igrejas mais neopentecostais e até pentecostais, e eu cito aqui a Assembleia de Deus, elas são muito mais arminianistas do que calvinistas, tá? Eu não conheço nenhuma igreja Assembleia de Deus que tenha a visão calvinista. Eles são bem arminianos, né? Ou arminianistas.
Bom, em relação a isso, gente, existem alguns textos da Bíblia que para mim são muito sérios, são muito claros. Hebreus capítulo 6 fala claramente da possibilidade da apostasia, da perda da salvação. Mas ali não está se referindo a perder a salvação por pecados quaisquer. Ali, o livro inteiro de Hebreus foi escrito para falar de um problema que estava havendo na igreja dos hebreus, igreja cristã, mas composta por judeus, hebreus, que era voltar para o judaísmo, voltar a fazer sacrifícios de animais. Ou seja, o livro foi escrito para mostrar a superioridade de Cristo a tudo que há em relação à velha aliança, né? A superioridade do sacrifício de Cristo, do sacerdócio de Cristo, a superioridade de tudo em relação a Cristo, a velha aliança. E no livro, várias vezes, ele coloca o perigo verdadeiro da apostasia. Eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 6, tá? Para não ficar uma coisa, tá dizendo, mas não está provando, né? Eu vou dizer Hebreus 6 a partir do versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia. Vejam, esse texto fala de pessoas que foram crentes, gente. Eles foram iluminados, receberam a iluminação, né? Conheceram a verdade, provaram o dom celestial, que é a salvação, se tornaram participantes da pessoa do Espírito Santo e provaram a boa palavra. A palavra provar aqui no grego, né? Gel, é literalmente comer, né? A boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Não é cair num pecado, não é um pecado de adultério, não. Voltaram para uma fé anterior ao cristianismo. Ou seja, voltar a sacrificar animais, voltar a crer na salvação através de um outro meio que não seja através da salvação de Jesus. O texto está dizendo, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Vejam, gente, aqui fica claro que eles tinham sido renovados pelo arrependimento. Por isso eles não podem de novo serem renovados para o arrependimento, que acontece quando você aceita Cristo como seu Salvador. Por quê? Visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a vergonha. Ou seja, uma pessoa dessa, para ela se converter de novo, Jesus teria que morrer de novo. Vocês estão entendendo? Jesus não vai morrer de novo. Então, uma pessoa que apostata, apostasia no grego é divórcio, ou seja, para ser divorciado tem que ter casado. Então, uma pessoa que se casou com Cristo, ou seja, que creu em Jesus, que fez parte da aliança e apostatou, esta não tem mais volta. Então, neste ponto aqui, eu discordo do calvinismo e eu concordo com o arminianismo. Aí alguém vai dizer, mas pastor, então você é uma coxa de retalhos? Queridos, existem inúmeras, milhares de pessoas, inclusive teólogos, que creem em parte daquilo que Calvino diz, em parte daquilo que Armínio diz. Por quê? Porque são pessoas que não precisam estar debaixo da égide de nenhum ser humano. Calvino foi um homem extraordinário, Armínio também foi um grande homem, mas são seres humanos. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então, eu vou aqui dar um resumo final. No que diz respeito à depravação total do homem, fico com Calvino e não com Armínio, porque eu creio que o homem está realmente totalmente depravado. No que depende a eleição, no que define a eleição como incondicional ou condicional, eu fico com Calvino também, porque eu creio na eleição incondicional. Deus escolhe soberanamente, e se ele dependesse do homem sozinho para decidir dizer o sim, não haveria ninguém que se salvasse.
No que diz respeito à expiação ilimitada ou limitada, eu fico com Armínio, porque eu acho que Jesus morreu pelo mundo inteiro e não somente pelos salvos. Embora a salvação só se concretiza quando o indivíduo diz sim. No que diz respeito à graça irresistível, eu fico com o Calvino, porque eu creio que quando o Senhor elege e no momento em que o Espírito Santo convence o pecador, não há quem resista. Mas no que diz respeito à perseverança dos santos, eu creio que existe a possibilidade concreta e real do indivíduo perder a salvação se ele rejeitar a Cristo, ou seja, se ele apostatar. Então, meus queridos, eu quero terminar esta palavra dizendo que você escolha o lado que você quer estar, mas é muito importante que nós tenhamos respeito pelas diferenças, por aqueles que creem de maneira diferente, porque isso é saudável, isso demonstra maturidade espiritual. Eu tenho grandes homens de Deus que eu admiro, que são calvinistas puros, que têm uma teologia reformada, assim como eu conheço grandes homens de Deus que são arminianistas puros e que creem que Deus salva, mas o homem tem todo o direito de escolher e ele pode dizer sim, e existem realmente elementos dentro do homem que dão a ele a capacidade de escolher por conta própria. Eu estou entre os dois, eu diria que um pouquinho mais para o lado do calvinismo, porém, eu não me consideraria nem um calvinista puro e tampouco um arminianista puro. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Você escolhe a sua posição, defenda a sua fé, mas ame aqueles que pensam de maneira diferente. Eu quero dizer para vocês que um dia voltarei a aprofundar esse tema, porque existem coisas muito importantes a serem ditas, mas eu não vou dizer agora para que esse vídeo não se torne muito extenso. Se você gostou, que você possa curtir, compartilhar com as pessoas que você ama, e se você ainda não se inscreveu no meu canal, quero te convidar para que o faça, vai me dar muita honra e você vai me ajudar a levar a palavra de Deus para longe, para o mundo inteiro. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe.